Boa tarde para todos. Muito obrigado pela presença nessa apresentação. Essa apresentação realmente me foi pedida pela Micaele, porque surgiu interesse na nossa genética e eu gostaria de dar uma apresentação, de mostrar também a empresa Benchmark. Então, deixa eu achar um pointer aqui. Primeiro, eu quero pedir desculpa que eu traduzi, quer dizer, a Micaele ajudou traduzindo, mas eu vou fazer a apresentação em português. Então, se tiver algum erro, alguma coisa assim, por favor, releve. Mas qualquer dúvida que tenha, por favor, guardar e a gente responde no final da apresentação. Então, a Benchmark é uma empresa que tem 3 divisões. A divisão de genética, a divisão de nutrição avançada, com a presença da INVI, que é bem conhecida de todos vocês, e de saúde animal, que é a parte de vacinas e tratamentos, principalmente para peixes marinhos, principalmente para o salmão. Entrando mais na minha área, na parte de genética, só para dar uma noção, 40% do salmão do Atlântico cultivado no mundo tem o dedo da Benchmark, seja pelos programas diretos, que são 3, um na Noruega, um na Islândia e um no Chile, seja pelos programas que a Benchmark assessoria, com 21 geneticistas internos e mais de 400 publicações científicas. Aonde que nós estamos? Salmão, como eu falei, tem 2 unidades na Noruega, 4 unidades na Islândia, 2 unidades no Chile, e a tilápia com 1 unidade de melhoramento genético no sul de Miami. Na área de camarão, temos o nosso núcleo na Colômbia, perto da cidade de Cartagena, nossa multiplicação nos Estados Unidos e na Flórida, e temos uma multiplicação também na Tailândia, em Prachuap. Então, o que a gente tem feito é justamente usar o que foi aprendido, o que está sendo aprendido, o que foi desenvolvido pela Benchmark Genetics na área de salmão e trazer para o camarão. Quais são os produtos? No salmão, são ovas fertilizadas, tanto a produção marinha ou com produção em sistemas RAS. Camarão, reprodutores, PPLs, náuplios e pós-larvas em algumas nossas estações. Tilápia, plantéis de reprodutores e alevinos revertidos também no mercado interno dos Estados Unidos. E serviços genéticos através da ex-Aquaforce, atualmente Benchmark Genetics Norway. Então, como falando, uma ideia logo do início, que veio do salmão, é que camarão atualmente é cultivado em diversos tipos de ambientes, com diversos tipos de manejo. Então, esperar que uma linhagem de camarão se adapte e que seja realmente a melhor linhagem para aquele ambiente específico é ser muito... fugiu a palavra. Mas não é realmente o certo. O certo é que, dependendo do sistema de produção, do sistema de cultivo, do manejo, da intensidade, que haja necessidade de linhagens específicas. Então, atualmente, são 3 linhagens que nós estamos trabalhando. A linha de baixa salinidade, o que foi visto é que funciona muito bem para salinidades extremas que eu digo próximas a 0, mas que salinidades acima, ou as salinidades até mesmo um pouco acima de 5 partes por mil, a linhagem balanceada tem um resultado melhor. O que muda bastante na linhagem de baixa salinidade para a linhagem balanceada é justamente a possibilidade, a resistência à muda, porque
no ambiente de baixa salinidade, o que muda é a sobrevivência. A sobrevivência é diferenciada entre as famílias que são selecionadas para baixa salinidade e as famílias que são selecionadas para crescimento de uma forma geral. E é justamente isso, a sobrevivência pela essa possibilidade fisiológica dos animais selecionados a baixa salinidade terem. Então, essas são as 3 linhagens. A linhagem de crescimento e balanceada, que é a BNQ-IL, a linha de baixa salinidade e a linhagem de resistência, selecionada especificamente para mancha branca e também para esse acronismo aqui, eu tenho um pouco de dificuldade, é IMS, a Early Mortality Syndrome. E a gente tem essa capacidade de fazer essas linhagens separadas pela diversidade genética que temos na Colômbia. Esse programa genético na Colômbia vai desde 1995, 6, assessorado pela Aquaforce também, atualmente, desde 2015, parte da Benchmark. E uma coisa que, primeira vez que eu fui, em 2016, lá na Colômbia, que eu vi que realmente a diversidade genética foi mantida muito próxima do que tinha quando eles pegaram esses estoques do mar. Então, o que quer dizer com isso? Com isso, desse grupo genético, a gente pode sacar, pode selecionar, tem material genético suficiente para tirar animais para diferentes linhagens. Indo para dentro da criação de Vanamei, o valor total é estimado em 15 bilhões por ano, o valor do cultivo de Vanamei no mundo. Mas 40% da produção ainda é perdida por doenças. Essa é uma estimativa da Fishback Group, que também fazia parte da Benchmark. Então, só para manter e botar toda a conversa nesse sentido, explicar um pouquinho melhor o que é SPF, porque tem ainda, eu vejo, muitas dúvidas. Então, uma linhagem SPF é livre de doenças listadas, não livre de todas as doenças. O status SPF é ligado às instalações, à produção, não é hereditário. Assim que um produto SPF, assim que uma linhagem, um reprodutor, uma pós-larva, que seja SPF, sai e vai para um laboratório que não tem uma produção, não tem uma condição biossegura, esse status de ser livre de doenças listadas é perdido. E outra coisa também que eu vejo muita confusão é que um animal SPF ele pode ser resistente ou não. E uma coisa que é importante, como eu falei, como você vai ver, o cliente vê as doenças que são listadas pelo seu fornecedor. Então, essa é a lista de doenças que, na Benchmark, em todas as unidades de produção da Benchmark, nós fazemos uma avaliação diversas vezes por ano. E as doenças, as enfermidades em amarelo, são justamente as que são listadas pela OAI. Quer dizer, essas são o mínimo necessário para poder fazer exportação. O resto, ou as outras doenças, deveria dizer, são por nossa conta, porque sabemos que são doenças que podem causar um impacto grande e que não pode ser enviado animal com essas doenças. Então, essas doenças também fazem parte do nosso programa de biossegurança, nosso programa de monitoramento. Então, uma coisa que é importante de quem for que os animais venham, saber a lista que a empresa que está enviando usa como padrão. E um pouquinho também na linhagens resistentes. As linhagens resistentes podem ser SPF ou não.
quer dizer, linhagens que são de sobreviventes de episódios de doença, não são SPF. Mas uma coisa clara é que todas as linhas comerciais da Benchmark são SPF. A gente só poderia ter o status para exportar para os países que nós exportamos se os animais fossem SPF. Já o SPR, que é o resistente, é esse hereditário. Uma vez que seja selecionado para isso, esses genes passam, e contanto que sejam continuamente selecionados para resistência, esse gene se perpetua na linhagem. Como eu falei, a gente tem trazido as tecnologias desenvolvidas no salmão para o camarão, para tilápia e para outras espécies cultivadas também. E uma das ferramentas que nós estamos usando é a ferramenta genômica. Nós começamos com uma ferramenta para atribuição parental, para saber quem são os pais daqueles animais, e evoluiu para uma SNPs, para poder fazer um sequenciamento completo do genoma e selecionar animais para resistência e até mesmo para crescimento baseado na composição do genoma do animal. Antigamente, quer dizer, não muito tempo atrás, o que se fazia era isso, manter o animal separado, as famílias separadas, até mais ou menos 1 grama, 1,5 grama, 2 gramas, e marcar os animais com o elastômero, e aí botar os animais juntos para provas de desafios, para crescimento, e com isso selecionar as melhores famílias e os melhores indivíduos. Agora, fazendo isso, você passa os 21 dias de larvicultura, mais ou menos, mais uns 30 dias até atingir esse 1,5 grama. Então, são basicamente quase 2 meses que os animais se mantêm em ambientes separados. Para a avaliação genética, isso complica muito, é um ruído muito grande, e trazendo essa assignação parental para os nossos programas genéticos de camarão, nós podemos misturar as famílias equalizadas a nível de náuplio. Quer dizer, todo o sistema, todos os ambientes iguais, mantendo assim e dando para a gente uma oportunidade de uma seleção muito mais precisa e uma evolução na seleção muito mais rápida também. Isso aqui é só um exemplo, porque, como toda tecnologia nova, a gente sempre fez no início em duplicata, para entender realmente os prós, os cons, quais seriam a sensibilidade dessa tecnologia, e que no último lote a gente teve que 9 animais que foram enviados para o sequenciamento pertenciam à fêmea A, que foi inseminada com o macho B, mas não tinha desovado. Acabou que a gente voltou lá e vimos que essa fêmea não desovou no primeiro dia, o espermatozoide foi raspado, ela foi inseminada de novo com o macho C e desovou. Então, o que aconteceu é que teve uma prógenie de 2 machos diferentes, do macho que tinha sido inseminada antes, no primeiro dia, o macho B, e com o macho que foi inseminada no dia seguinte. Então, é para mostrar a precisão dessa tecnologia, que no caso do elastômero você nunca teria entendido essa situação. Tá. Outro uso da tecnologia de genômica é justamente na parte de seleção para animais resistentes à doença. Então, o selecionamento clássico era que você enviava exemplares de cada família para serem testados e desafiados por uma específica doença. E os resultados voltavam com um ranking
das famílias. Família número 1 sobreviveu tanto, e você, baseado nisso, você selecionava as melhores famílias. Isso funcionou muito bem para a taura, mas não funcionou bem para a mancha branca. A hereditariedade da mancha branca, da resistência à mancha branca, é muito baixa. Agora, com a parte genômica, o que você faz? Você seleciona as melhores famílias e você usa o DNA, a informação, para selecionar os melhores indivíduos limpos dentro das melhores famílias. E isso é basicamente simples, é uma comparação. Você roda o sequenciamento de animais resistentes, quer dizer, animais que sobreviveram, e você roda também o sequenciamento de animais não resistentes. E você compara os dois e vê dentro dessa amplitude de genes quais são os que contribuem para essa resistência. E com isso, você volta no seu núcleo limpo, seu núcleo SPF, com os dados, as informações das melhores famílias, mas também com as informações do que os melhores indivíduos têm que ter para serem selecionados. E com com a genômica, você incrementa o diferencial de seleção, isso quer dizer, você move mais rápido na seleção, um aumento de resistência, no caso, maior do que se você fosse por família. Você consegue reduzir a endogamia e também uma previsão, uma acuracidade da previsão genética maior também. Tá, aonde que nós estamos? Nós estamos, como eu falei, na Colômbia, perto de Cartagena, é onde que é o nosso núcleo de reprodução. Nos Estados Unidos, na Flórida, e em Prachuap, Quirin, na Tailândia. Como é o fluxo comercial dos nossos produtos? Da nossa estação na Colômbia, nós enviamos os avós para o nosso centro elite de multiplicação na Flórida. Os avós se reproduzem e essas pós-larvas são vendidas ou são enviadas para os centros de multiplicação, como na Tailândia, os centros próprios, ou centros futuros em outros países também, onde são produzidos reprodutores para os laboratórios. Atualmente, a grande maioria é vendida diretamente, já como reprodutor com tamanho para entrar na maturação, diretamente do nosso centro na Flórida, para os laboratórios, mas também dos nossos centros de multiplicação, no caso, atualmente, somente a Tailândia, para os laboratórios de produção. Então, quais são os produtos da Benchmark Genética? Reprodutores, PPLs, o que são os pais, é a mesma geração dos reprodutores, mas com tamanho de pós-larva, que vão ser criados até o tamanho de reprodutor. Pós-larvas comerciais, tanto na Colômbia, nos Estados Unidos e na Tailândia, e náuprio no Equador e na Tailândia também. Mas reprodutores é o carro-chefe. Então, entrando um pouco mais nas instalações, tanto da Colômbia quanto dos Estados Unidos, como eu falei, os animais, os avós, são enviados de Cartagena para a Flórida. Essa é uma visão aérea, se toca, pronto, das nossas instalações. E nós estamos, eu vou mostrar, a 30 quilômetros do mar, quer dizer, estamos cercados por agricultura, laranja, agrião, é a maior fazenda de agrião dos Estados Unidos, e com isso nos dá uma biossegurança muito, muito confiável. Então, isso, nós estamos no interior, nós estamos a 30 quilômetros do mar, nós usamos um poço de água do mar salgada de 750 metros de profundidade. Esse poço traz uma água 32 partes por mil,
muito boa, estéril, com o oxigênio dissolvido zero, dando a certeza que não traz nada, não traz nenhum tipo de possível contaminação. A única coisa que essa água tem um pouco de gás sulfídrico que tem que ser fazer um degassing para tirar esse gás, mas fora isso é uma água muito, muito boa. E todas as culturas, todas as etapas da produção são feitas dentro, indoors. Não tem nenhuma parte da produção, nem alga, nem berçário, engorda, o que seja, a produção é dentro de galpões. São uns vídeos. Esse vídeo, sinceramente, eu só mantenho pela precisão que esse funcionário tem de botar as caixas no caminhão. Cara. E o produto final chegando num cliente nosso na Indonésia. Fazendo a aclimatação para os reprodutores. Pronto. O primeiro impacto é a chegada dos reprodutores. Aqui eu mostro a média do ano passado e ano retrasado para chegada dos reprodutores entre 97% e 98% para os países de destino, e aqui o tempo de duração do transporte. E uma coisa que também nós trouxemos do salmão, a Benchmark criou um banco de dados para o salmão, para a parte de produção, que foi adaptado e foi trazido para o cultivo de camarão. Para a gente ter a noção, são mais de 50 mil pontos de dados que nós temos hoje, e poder entender o que passa com os nossos clientes, isso é aberto para todos os clientes usarem, e também a gente entender o que está passando. E com esse sistema, tem várias KPIs. São pontos que a gente vê para entender se tem alguma coisa errada na produção, onde está, onde não está, para poder melhorar a produção. Aqui eu faço um exemplo de estamos incentivando nossos clientes a não ablar as fêmeas. Então, a gente foi ver a ablação, não ablação, qual seria a diferença? Basicamente, entre 20% e 30% de maior produção de NALP por mês para os estoques ablados. Mas a gente foi ver aonde está essa diferença. Então, a gente viu que a porcentagem é muito baixa, 5% maior, de NALPs por fêmeas por desova. Então, reparamos e comprovamos que a maior diferença, mais ou menos 14%, 15%, está quantas fêmeas maduram por dia. Quer dizer, uma fêmea não ablada, ela tem um intervalo de maturação maior.
ela aumenta esse intervalo de maturação, o que é entendível, visto que ela está seguindo um ciclo mais natural. Mas com isso, com esse intervalo maior de maturação, para maturação, ela tem mais tempo para botar lipídios e reservas nesse ovo. E a gente já comprovou que o ovo de fêmea não ablada é maior em diâmetro do que o ovo de fêmea ablada, o que faz sentido, e estamos comprovando, estamos vendo que o NALPO é mais ativo, dá uma sobrevivência de pós-larva, até o estágio de pós-larva melhor também. Então, com isso, duas formas de ajudar ou de incentivar os nossos clientes a não fazerem ablação. Uma é fornecer até 20% a mais de fêmea, para justamente ter uma produção mais constante. E outra é fazer o que estamos fazendo em todas as estações, a estação da Colômbia, é não usar a ablação e fazer um processo de selecionamento de fêmeas não abladas para melhorar a genética e poder trazer diminuir essa diferença de 20% a 30% de produção final. Então, são duas estratégias, uma atual, agora, para o dia de hoje, quer dizer, fornecer 20% a mais de fêmea, e a outra é selecionar geneticamente para fêmeas que produzem sem ablação. Agora, a Indonésia é o país que nós estamos exportando mais, é um país que tem uma necessidade de reprodutores grande e que eu mostro aqui essa linha yield, a linha balanceada que nós temos, de crescimento balanceado, e justamente é isso que a gente vê. A gente vê que a produção é similar até ao nosso principal competidor, melhor, mas bem similar, mas a grande diferença é justamente isso, é a variação, que tanto na variação de crescimento quanto a variação principalmente de sobrevivência, é uma variação menor. Isso quer dizer, é um produto, é uma linhagem mais previsível e que o fazendeiro pode contar com o resultado. Isso é bem claro aqui, isso foi uma fazenda do nosso cliente, são nove viveiros, e que você vê que os 9 viveiros se comportam muito bem, similar um ao outro. Claro que é uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, é que genética é uma asa. A outra asa é a sua capacidade de produção, seu manejo. E você precisa das duas asas para poder voar. Sem um manejo adequado e sem uma genética adequada, você também não vai a lugar nenhum. E realmente esses resultados aqui são viveiros pequenos, 3.000 metros quadrados, mas os resultados são excelentes. E você vê que o tempo de cultivo, mais ou menos 150 dias, é um tempo de cultivo longo para o sistema asiático, mas aqui são despesca parciais. Esse cliente em particular, assim que o camarão tem 12,5 gramas, quer dizer, são 80 peças por quilo, ele já começa a fazer uma série de despescas parciais. Por isso que realmente a produção por hectare dele é bem elevada. Mas você vê de novo a variação da sobrevivência dos 9 viveiros é bem baixa, a variação da produção também e de crescimento também. Isso conclui a minha apresentação. Muito obrigado. Como falei, eu não estou vendo ninguém, nem sei se vocês estão ainda aí, cara. Agora tá. Você pode estar sim, todo mundo aqui. Tivemos aqui presentes 50 pessoas estão agora, né? A gente tem uma pergunta por enquanto. Você pode encerrar, pronto. Daniel está perguntando se a seleção consistiria em fêmeas sem ablação com um ciclo de desova mais curto
isso não teria correlação com a quantidade de lipídio nos ovos e, posteriormente, afetaria a sobrevivência dos nódulos? Não sei se deu para Não, justamente compreender. é isso. Esses são os critérios para a seleção, que não afete a qualidade dos nalpes. Tanto que os nalpes são escolhidos baseados nos nossos critérios para justamente não melhorar um aspecto e piorar outros aspectos. Perfeito. O que é feito durante um período fixo, nós temos todas as fêmeas em produção e justamente a gente vê e avalia cada fêmea individualmente, sabendo quantas vezes ela desovou naquele período e quanto que ela desovou naquele período, para poder ter um ranking das fêmeas para quando a gente for fazer realmente a linhagem, aquele batch, aquela geração. Compreendido, Daniel. Eu ativei, permitiu o microfone de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário ou quiser perguntar algo, vocês podem ativar o microfone e conseguem falar diretamente. Então, o que eu entendi é que você não considera só... Boa noite primeiro, desculpa. Você não considera só o ciclo no processo de seleção genética, mas você vai avaliar depois o desempenho dos nalpes dessa fêmea lá no final para saber se realmente vai selecionar esse animal ou não, o programa. É isso? Isso. E isso é só uma das avaliações que são feitas, porque, na real, agora, atualmente, podendo misturar todos os animais a níveis de nalpe, você acompanha, você dá essa chance para a genética realmente se mostrar, não ter o ruído do ambiente, e você acompanha esse animal até o final, e em diferentes provas, né? Provas de desafios a enfermidades, prova de crescimento num sistema assim, num sistema assado, prova de crescimento no nosso próprio núcleos, prova de crescimento em fazendas comerciais, em instalações nossas, como na Tailândia, no Vietnã, fora do país, para poder ter minimizar o ruído uma diversidade de ambientes para selecionamento. Entendi. Obrigado pelo Né? esclarecimento. Em termos de marcadores, vocês têm alguma coisa? Marcador molecular? Olha, não foi para a mancha branca, tanto a mancha branca quanto para a IMS, não foi achado um marcador específico. O que tem que ser feito sempre, toda geração, é o training population, que é isso. É como eu expliquei. Você faz uma avaliação genômica dos animais resistentes e dos animais não resistentes. E aí, como tudo é comparação, você compara os dois e vê qual é a diferença entre um e o outro, faz um ranqueamento dessas diferenças para fazer a seleção. Mas não um marcador QTL, um marcador específico, não. Qual o suporte técnico que vocês vão dar em fazendas comerciais com o produto de vocês aqui no Brasil? Em fazendas comerciais é muito pouco, porque normalmente fazendas comerciais é cliente dos nossos clientes. Então, o que fica baseado é uma sugestão, o monitoramento para mostrar e para dizer o que é, quais são as diferenças que têm que ser esperadas da linhagem, mas a orientação maior, principal, é justamente para os nossos clientes diretos, que são os donos e as larviculturas. Então, para esse, sim, e começa a assistência técnica desde do envio, da aclimatação, mas também com a parte de produção na maturação até a estocagem nos viveiros. E isso é muito importante porque as linhagens diferentes têm um comportamento diferente. Então, o que tem que ser passado justamente é isso.
como fazer que essa linhagem mostre o potencial genético. Então, realmente, a Benchmark tem técnicos e praticamente em todos os países que têm grandes produções de camarão, como Vietnã, Índia, Tailândia, China, Indonésia, e em países ainda como o Brasil, que está começando a querer receber materiais novos, genéticos, a gente vai poder dar essa assistência da nossa central dos Estados Unidos ou da Colômbia, da onde que vier melhor. E, no futuro, espero que esse futuro muito, muito próximo, com um aumento da produção no Brasil, que o potencial realmente é incrível, é poder ter pessoas, poder ter técnicos para auxiliar a nossa genética no Brasil. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é que tem se falado muito na taxa de crescimento da genética de vocês, de 2,5 gramas por semana. Sobre que condições de densidade e manejo isso é obtido? O principal é temperatura constante. Quanto temperatura por volta de 27, 28, 30 graus e densidades até 200 por metro quadrado. Essa é quando você atinge o melhor crescimento com as nossas linhagens. Perfeito. A gente tem algumas Muito obrigado no chat. E eu vou até fazer um parênteses, né? Além de ter esse know-how aí a nível mundial de técnicos, a gente também tem os técnicos de outras áreas que também conseguem dar um suporte para os nossos clientes, né? Seja na parte de nutrição e de saúde. Então, esse é um dos diferenciais do grupo também. O Anísio Neto perguntou aqui, na sua opinião, qual seria a linhagem da sua empresa mais indicada para o mercado brasileiro? A linhagem balanceada. Atualmente, a linhagem balanceada. As linhagens de resistência são usadas em condições que você não consegue criar o animal. Quer dizer, então, se a pressão a pressão ambiental nas doenças for muito, a linhagem de resistência é a indicada. Mas há uma perda de crescimento na linhagem de resistência. Por isso que a linhagem que se adapta melhor a diferentes ambientes é a linhagem balanceada e é a linhagem que nós recomendamos a princípio, a primeira linhagem a entrar. E aí entender aonde e quando, épocas do ano, e em que lugares, que você precisa de uma linhagem balanceada com mais resistência ou uma linhagem balanceada com mais crescimento. Mas a primeira linhagem que a gente, quando entra no país, a gente entra com uma linhagem balanceada. Perfeito. Gabriel Vilar pergunta, qual tem sido o desempenho das linhagens trabalhadas nos sistemas fechados e intensivos, com baixa troca de água e baixa salinidade? Não entendi a pergunta. Os resultados das nossas linhagens nesse sistema? Isso, ele pergunta como está sendo o desempenho, né, das nossas linhagens nos sistemas fechados, intensivos, com pouca troca e baixa salinidade. Isso é bem específico Exatamente. o ambiente, né? Eu tenho que ver. Eu não, sinceramente, assim, de cabeça, eu não sei quantos clientes, dos nossos clientes, porque uma coisa é verdade, dados de maturação não são tão difíceis de conseguir. Dados de produção de fazenda que você passa para ter. Por isso que a gente está com a fazenda nossa e fora, para poder justamente ter em primeira mão os nossos resultados e poder fazer a seleção. Mas o que eu ia falar é isso, é que o que vimos, a gente lançou a linhagem de baixa salinidade e teve uma sensação muito boa, mas fez uma diferença para o produtor, em termos de lucro, em salinidades extremas, salinidades próximas a zero. Se a salinidade fosse
já chegando a 5, essa diferença não se via tão pronunciada, e como a linhagem balanceada de crescimento tem um crescimento melhor do que a linhagem de baixa salinidade, foi visto que é melhor, nessas condições, o cliente trabalhar com a linhagem balanceada, que o diferencial de sobrevivência não era tão pronunciado que valia a pena trabalhar com uma linhagem de baixa salinidade. Mas em ambientes que se chegam a próximos de zero, é muito similar ao que eu falei da linhagem de resistência. Se realmente o ambiente que está sendo criado no camarão não suporta um crescimento, uma sobrevivência normal, aí sim você parte para essas linhagens extremas. Micaela? Pode falar. Licença, eu queria só complementar essa pergunta, deixá-la um pouco mais para a realidade aqui do Brasil. Aqui é Bruno Scopel que está falando. Oscar, hoje no Brasil, né, atualmente, de uns anos para cá, houve, na verdade, um grande aumento nos sistemas mais intensivos, né? Bastante estufa, inclusive, no Nordeste do país, inclusive interior de São Paulo, no Brasil todo. Então, houve uma mudança de sistema para esse tipo de sistema. Porém, mais recentemente, esses sistemas que foram criados mais para combater a mancha branca, eles começaram a ter muito problema com a ANIM. Então, essa alta temperatura criada pelas estufas, elas não foram benéficas para a questão da IMNV, né? Então, hoje a gente tem vários casos aqui no Brasil onde esses produtores que investiram nesse tipo de sistema, e investiram bastante, estão parados porque tem tido problemas dentro desse tipo de ambiente, inclusive com estufa, tudo, problema com a ANIM. Então, hoje é o grande problema, desafio no Brasil, é exatamente esse, é você operar esses sistemas intensivos sem o problema da ANIM, né? De onde está vindo, né, essa doença, daí eu acho que é uma discussão mais ampla, mas como você vê esse cenário, né, do Brasil, e se você acha que realmente um dos caminhos seria a trabalhar essa questão da genética para você obter o sucesso nesse tipo de sistema, né? Inclusive, a pergunta aqui do Marcelo Lima, né, ele pergunta se a Benchmark tem feito algum trabalho com resistência para IMNV. Não tem feito. É um pedido que já foi feito para a gente, não só de possíveis clientes do Brasil, mas também nossos clientes na Indonésia, porque a ANIM também está na Indonésia. Mas o que eu mostrei, e que eu posso mostrar uma vez mais, é a autossobrevivência dos nossos animais na Indonésia. Nós estamos na programação para esse ano fiscal que vai entrar, começa 1º de outubro agora para a gente, a programação de desafios para a ANIM, só que a gente esbarra um pouco na legislação de trazer materiais infectados para a Colômbia. Nós temos um centro na Colômbia de desafio, de provas de desafio, na cidade de Bogotá, quer dizer, a 4.000 metros de altitude, quer dizer, não tem nenhum tipo de possibilidade para escape ou para que essa doença se desenvolva lá, mas tem uma burocracia, um planejamento tem que ser feito para poder trazer essas amostras da doença. O que a gente está já no processo, é um processo um pouco demorado, mas acreditamos que esse ano, agora, a gente vai poder começar a desafiar as nossas linhagens. E desafiar com 2 sentidos. A gente acredita que tem já na nossa linhagem resistência a mim. Mas uma é comprovar, para poder realmente ver das linhagens comerciais quais as linhagens que têm essa resistência, ou que são mais resistentes, mas também continuar e ser proativo na seleção de famílias para essa resistência a essa doença. A gente acabou de fazer e está fazendo pela 2ª vez uma prova no Vietnã, no laboratório do Dr. Locke, que trabalhou com o Dr. Leitner no Arizona,
de prova de desafio com fezes brancas, que é uma doença mais ou menos recente, mas que está com bastante problema na Ásia, e também com o Mycosporidia EHP, que justamente essas são as duas enfermidades atualmente que estão mais presentes e mais fortes no Vietnã, na Índia, na Tailândia e em partes da Indonésia, não em toda a Indonésia. Bem, Marcelo Lima, aliás, Valdemir Queiroz pergunta, né, que rufem os tambores. Como está o planejamento para o mercado brasileiro? Já existe alguma previsão? Ó, nós temos uma coisa que eu tento falar, explicar para todo mundo, é que a gente, na nossa estação da Flórida, todo mês a gente produz um batch, Então, no final do mês, o que foi vendido daqueles tanques foi vendido, o que não foi vendido é morto, e a gente começa a vender no início do mês seguinte um novo batch, para que a gente esteja sempre fornecendo aos clientes a idade ideal a idade e tamanho ideal do reprodutor. Com isso, eu quero dizer, nós estamos dispostos, nós temos a produção na Flórida para atender o mercado brasileiro. Então, é uma questão de ter a quarentena aprovada pelo MAPA, ter todas tudo que precisa para trazer os reprodutores nós estamos prontos para envio assim que essas necessidades do sistema brasileiro forem cumpridas. O envio Acredito que o perdemos. Alô? Pronto, voltou. O que eu estava falando aqui, como é a primeira... Normalmente, nós pedimos 3 semanas para o envio, quer dizer, para correr toda a papelada da nossa parte, a parte de logística também. Mas, no caso do Brasil, como a gente não enviou, não tem ainda um histórico de envio para o Brasil, eu peço pelo menos 4 a 5 semanas para que tudo corra o mais tranquilo possível. Ou seja, é só ter interessados. É só ter interessado. O interesse de vender e ver a melhoria da linhagem no Brasil, de ver a melhoria da produção, esse é meu em particular e da empresa também. Com certeza. O Brasil é um mercado de muito interesse para benchmark. Alguma dúvida mais aqui no chat que já encerrou? Tínhamos essas. Não sei se alguém quer falar algo mais, dar alguma contribuição, tem alguma dúvida? Bom, eu gostaria de aproveitar então aqui. Opa, está dando repetição. Apenas para agradecer, né, a disponibilidade do Oscar, da empresa, da Micaela em organizar. Nós somos um grupo ali de aproximadamente 250 pessoas do WhatsApp e foi muito válido assim, né? Como às vezes esses grupos do WhatsApp eles podem ser aproveitados para coisas boas e interessantes também. Mas agradecer de verdade o Oscar pela palestra, uma palestra muito rica, muito interessante. E fica aí meu agradecimento em nome de todos do grupo aí. Muito obrigado. Não, o agradecimento sou eu, agradeço o tempo e a atenção de todos. Meu contato, por favor, Micaela, se precisar, passe. E estamos aqui para responder qualquer dúvida e torcendo que realmente comece
a melhoria da produção no Brasil. Estamos ansiosos todos. Tá? Muito obrigado por Pode tudo. Muito ser, obrigado, pessoal. Micaele, Obrigada pela participação. De nada. Abraço, Oscar. Precisando de algo, estamos à disposição sempre. Alguém mandou um abraço? Não vi quem. Até logo.